Oi, gente, Gaspaz, bom dia a todos, bom sábado, feliz sábado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente e cuide de todos vocês. Vamos para a nossa reflexão de hoje, sem mais demoras. Nossa frase do dia, do último dia da semana de nossa reflexão é sobre a sua mente. Sua mente é um jardim que requer constante atenção. Sua mente é um jardim que requer constante atenção. Eu tenho tanta coisa que eu gostaria de falar sobre isso, mas é difícil que vocês não. As pessoas não entendem, não alcançam essas coisas. Bom, vamos lá. Primeiro, a ideia de cuidar da mente, do cuidado da mente, é porque eu tenho a sensação de que as pessoas não entendem bem a capacidade que nossa mente tem de nos fazer acreditar nas coisas, e de nos fazer transformar isso no corpo. Deixa eu tentar explicar isso para você de alguma forma. Exemplificando. Eu ontem estava anteontem, eu fui ao dentista, e a dentista muito prestativa, muito educadinha, muito show de bola, muito cuidadosa, um amor de pessoa. A dentista, assim, a melhor dentista do mundo que eu conheço, a minha esposa. E aí, na hora de colocar, sei lá, resina, ou sei lá o que for que ela estava colocando, você coloca um laser, e o laser ele tem uma intensidade de calor ali, que ele vai queimando, esquentando a resina, que é para ela endurecer logo. E o que eu percebi? É que o laser, essa, essa, essa fonte de calor, ele vai queimando até um certo limite em que você acha que não vai aguentar, que vai queimar mesmo sua pele. Vai aumentando, vai aumentando, aumentando, aumentando. E você acha que vai queimar mesmo a pele, a gengiva. Ela ficou bem no limite mesmo. Aí fez de um lado e foi tranquilo, nem senti muito. E fez do outro lado, eu comecei a sentir bem mais. Aí o primeiro pensamento que veio foi: parece que a gente tem sensibilidade maior de um lado do que do outro. Parece que um lado a gente tem mais sensibilidade à dor do que ao outro. Vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente tem mais sensibilidade à dor de um lado do que o outro, já pararam para pensar nisso? Mas aí eu pensei o seguinte: tá, mas eu não vou ficar reclamando que eu estou sentindo dor. Eu vou tentar mentalizar isso em outra coisa, pensar em outro lugar, pensar em outra coisa. Tentar desviar a minha mente para que eu não potencialize essa dor. Talvez eu estou sentindo uma dor no grau 1 e acho que estou sentindo no grau 3, 4, 5. E eu fiz isso e realmente funcionou. O que eu quero ensinar, aprender também? É que se a gente não cuida da nossa mente, a gente começa a potencializar os problemas e as doenças e as aflições. Essa é a causa da ansiedade. Que é o medo? Medo é uma reação do corpo diante de um perigo real. E o que é a ansiedade, a aflição, essa coisa? É a angústia, é o medo por um perigo que não está aqui, um perigo imaginário, um perigo que está longe. A gente começa a pensar pior, por exemplo, você comete um errinho no seu trabalho, você começa a pensar, e se o cara me mandar embora, e se eu perder, se eu perder meu emprego, se eu perder meu emprego, e aí você entra num pânico, você entra numa crise, aí isso começa a desencadear coisas no seu corpo, porque você imaginou algo que nem aconteceu, e talvez não aconteça, e talvez esteja longe de acontecer. Então, a gente vive uma geração ansiosa demais, e todo mundo tem isso. A gente está sempre projetando um perigo, e aí a gente tem um medo
de algo que não está aqui. Você já ouviu falar de pessoas de mente fraca? Você acha que você é uma pessoa de mente fraca, de cabeça fraca? Você já parou para pensar se você é uma pessoa de cabeça fraca? Aí você poderia pensar assim, Heavy, é melhor definir o que seria uma pessoa de cabeça fraca. Bom, pessoa de cabeça fraca, o que a gente está querendo potencializar aqui é gente que potencializa o problema ao invés de buscar solução. Então, tudo fica grande demais. Pessoa de mente fraca é aquela pessoa que tem muito medo de tudo, muito medo das coisas que estão ao redor. Tem medo do projeto sempre o pior que pode acontecer. Pessoa de mente fraca é aquela que não sabe lidar com uma situação adversa que chegou. A situação chegou e você cai no desespero, entra no desespero. Você acha que você é uma pessoa de mente fraca? O que é uma pessoa de mente forte? Seria aquela que consegue manter o seu padrão, um padrão próprio dela, não do outro dela, para as situações que apareceram. Essas pessoas que têm a mente forte, elas são conduzidas pelo pensamento, não pelo sentimento. Elas são conduzidas pelos que elas pensam e não pelo que elas sentem. Os sentimentos não são bons conselheiros, os pensamentos é que dão bons conselhos. Então, uma pessoa de mente fraca, o sentimento governa o pensamento. Então, por exemplo, a sua irritação, a sua irritabilidade, e você reage conforme a sua irritabilidade. Desde coisas pequenas até coisas maiores. Você não controla o seu impulso, você não controla o seu gap, você não controla a sua reação. A sua mente não dá conta de você. Quando você acorda, você já falou. Quando você acorda, você já devolveu. Quando você acorda, o seu coração já está disparado. Quando você acorda, dentro de você está uma revolução de sentimentos, seja para cima ou seja para baixo. Ou você está deprimido demais, ou você está depressivo demais, ou você está alto demais, veloz demais. Alguém fala alguma coisa com você e você interioriza aquela verdade, você não tem uma verdade sua própria. Não é? Tem uma coisa que eu costumo pensar. Bullying, por exemplo. Todo mundo sofreu bullying quando era criança. Tem uma coisa que eu acho interessante, é que a gente fica ouvindo pessoas contando suas histórias tristes, né? Todo mundo tem uma história triste. Eu estou assistindo um dorama, né? E aí a moça tem uma história triste na vida. E o rapaz, ele é rico, ele é muito rico, aí todo mundo acha que ele nasceu em berço de ouro. Aí alguém diz, mas ele passou a metade da infância dele no hospital, porque ele teve um sarcoma e teve doença nos ossos e tal. Então, todo mundo tem história triste. Mas tem uma coisa interessante que esse rapaz ele não fica contando esses seus problemas que ele teve como uma expressão de coitadismo. Assim. Todo mundo tem uma história triste para contar. Todo mundo tem uma história difícil para contar. A diferença é que uns usaram essa história triste de alguma forma que eles não entendem bem para superar e se superar. Eles conseguiram cuidar da mente. E outros, e isso em outros reverteu em um lugar de fraqueza, não é? De subproteção. E aí a mente sempre vai aconselhar a fugir. Vou tentar explicar também mais uma vez para você.
quando a gente assiste aquele desenhozinho muito legal, os Sem Floresta, tem os animais têm a sua forma de se defender na vida. Os animais têm a sua forma de se defender na vida. E entre os animais que têm a sua forma de se defender da vida, dentro do Sem Floresta aparece a família dos gambás. Acho que é gambá, não, né? O gambá, não sei se é gambá ou um tipo de bicho parecido com isso. Sabe como que aquele bicho gambá, uma coisa que parece um gambá, usa para se defender? Ele finge de morto. Então ele deita ali na finge de morto, esperando que os problemas passem. Sabe qual que é o problema? O problema é que fingir de morto não faz os problemas passarem. E isso parece ser uma constante de todos nós. Parece que é um lugar que todos nós temos. Você já teve aquela situação em que você passou por um estresse muito grande, uma situação muito difícil, e você quis dormir? E você quer dormir, você quer ficar só deitado, você não quer levantar? É justo isso, você querer dormir esse período, é justo para você tentar recuperar. Mas quando você passa a querer ficar só deitado, aí você está com um problema, a sua mente não está te ajudando. Por quê? Porque dormir não faz o problema desaparecer. Dormir não faz o problema se resolver. Você está escolhendo a saída do gambá, fingir de morto. Então a gente precisa cuidar da nossa mente, porque senão a gente começa a deixar essas coisas negativas e ruins entrarem na mente da gente e a gente se perde ao ponto de depois a gente não conseguir vencer aquela situação difícil. Aquilo toma a mente da gente. Então a pergunta permanece: você acha que você tem uma mente fraca? Você acha que você é uma pessoa de mente fraca? Não fazemos julgamento aqui, né, continuamos a dizer. Você acha que as circunstâncias governam você ou você governa as circunstâncias? Né? Os seus sentimentos, eles governam, ou o seu pensamento governa. Você mentaliza como você vai reagir ou você explode, né? Ou você veio na mente, você já fala. Veio à mente, você já sente. Veio à mente, seu corpo já responde. Ou você tem uma válvula de controle que diz: calma, eu vou ver como eu lido com isso. Por isso que a frase do dia é: a mente é um jardim que requer constante atenção. E é verdade. Se você não cuidar da sua mente, sabe quem é que vai cuidar? Ninguém. E sabe o que acontece quando eu não cuido da minha mente? Eu não decido, são os meus afetos, o mundo é que decide por mim. Então, as pessoas vão te irritar porque sabem que se irritar você faz coisas erradas. Tinha um jogador que ele vivia sendo expulso. Por quê? Porque a primeira irritação que ele sentia, ele devolvia na base da briga, na base do soco, e isso em campo da expulsão. Então, ele custou a entender que ele tem que controlar aquilo que vem. Ele é que tem que controlar a provocação. Não dá para impedir os seus adversários de te provocarem. Não posso impedir os adversários de me provocar. Porque, para quem não sabe, quando você está jogando bola, principalmente você é atacante, os caras puxam os cabelos da sua perna, os caras puxam seu cabelo, seu juiz vê, os caras puxam sua orelha, os caras dão cotovelado, beliscam você, o tempo todo você está ali sendo provocado. Então, se o cara te cutuca uma vez, te cutuca duas vezes, te cutuca três vezes, você vira e vai dar um murro no cara, e aí você vai ser expulso, que é o que o cara queria. Então, a gente tem que ter um controle, um cuidado da nossa mente. Ah, se eu fizer isso, meu patrão vai me mandar embora. Pode ser que mande mesmo. Pode ser que seu patrão te demita. E o que você vai fazer? Buscar outra solução, outra saída. Por quê? Porque Deus não nos deixa desamparados e vai ter sempre alguém para cuidar de você. Agora, o que você não pode é transformar isso numa doença, porque o seu patrão pode não te demitir. Quando acontecer de chegar no seu patrão o erro que você fez, ele não vai te demitir, mas você ficou doente. Você ganhou uma gastrite nervosa, uma úlcera nervosa, você ganhou uma tensão, ou seja, de qualquer jeito você sofreu. Então, o recado do dia, sem demorar, é: você tem que construir uma mente forte. É na mente forte. Todo dia eu tomo banho frio 4 horas da manhã.
Todo dia. E nesses dias o frio tá geladíssimo. Todo dia eu falo assim, podia não tomar banho frio, não. Hoje eu já converso comigo mesmo dizendo assim, ó, você já sabe o que é o protocolo, então nem adianta começar com isso, Lincoln. Eu mesmo falo comigo. Ó, você já sabe o que é o protocolo, então você já sabe que vai ter que tomar banho frio mesmo, então nem adianta começar a chorar. Abre o chuveiro e entra logo e pronto, é isso mesmo, você já sabe disso. Isso é um trabalho mental que eu faço. Tudo isso porque isso começou quando eu passei por um período bem difícil na minha vida e eu sabia que eu precisava de uma mente forte. Tem que ter uma mente forte. Se você não tiver uma mente forte, as circunstâncias te controlam e as circunstâncias te adoecem. Ah, mas e agora? Como é que eu faço? Eu não fiz isso antes. Bom, aí agora os remédios, sei lá, os profissionais vão tentar te ajudar. Os profissionais vão tentar te ajudar, né? Porque lá atrás você não ouviu ou não prestou atenção quando te disseram que você tem que cuidar da sua mente. Então, todo mundo sofreu bullying quando era criança, todo mundo sofreu rejeição quando era criança, todo mundo apanhou dos pais, ou dos amigos, ou dos colegas, todo mundo foi chamado de feio, dentuço, magrelo, magricelo, rolha de poço, espanador da lua, todo mundo foi chamado todo mundo fez isso com todo mundo. Não estou dizendo que isso está certo, eu só estou tentando mostrar que a nossa história é triste, ou a gente transforma a nossa história triste num recurso de força para enfrentar o mundo, ou essa história triste vai destruir a gente, porque a gente não vai aguentar sair de casa, a gente não vai aguentar ouvir barulho. É tipo querer impedir quem é autista, por exemplo, que não suporta barulho. Como que o autista faz? Vai mandar para o mundo da lua? Não tem jeito, né? Então, eu demorei um pouco mais porque você precisa cuidar da sua mente. Nós precisamos cuidar da nossa mente. É na mente que está a sua força. Sua força não está nos seus braços, não está na sua dieta, a sua força está na sua mente. Vale a pena assistir esse dorama. O dorama fala sobre isso. A moça diz assim, tudo que eu quiser conquistar, eu consigo. E ela ficou de sobrepeso, ela aumentou o peso dela, estava muito gordinha lá. E ela falou, não, preciso emagrecer. E ela falou, eu vou conseguir. Aí, e sem tomar monjaro, vai ser na força. E ela foi lá e conseguiu. É uma boa ideia é a mente. Mente. A mente está na mente. O segredo está aqui. O segredo está aqui. Não está fora daqui. Não está no seu coração disparando. O segredo está na sua mente. Controla a sua mente e você controla a sua vida. Se você controla a sua vida, você controla as coisas ao seu redor. É na sua mente. Mente forte. Porque mente fraca, todo mundo vai montar em você, o mundo vai te destruir. Mente fraca, as pessoas vão te destruir de dentro para fora. Pior ainda, vão te destruir de dentro para fora. Mente forte, fortalece a sua mente. Como que eu faço isso? Agora não dá para falar mais, porque o tempo já foi demais. Aí você vai ter que aprender sobre isso. Salmo 64, o 2, parte B, diz assim: Senhor, esconde-me do tumulto dos que praticam iniquidade. Esconda-me do tumulto dos que praticam iniquidade. Tem um monte de gente criando um tumulto lá da iniquidade e pede a Deus para te esconder. Eu podia contar, não vou contar hoje, mas já aconteceu isso comigo. Antigamente, quando era menino, tinha uma guerra de muitos meninos em rua lá, e as duas gangues, as duas ruas entrando na briga lá, e eu lá no meio dos meninos, mas assim, ninguém veio para cima de mim. Todo mundo brigando lá e eu olhando, assistindo de longe, e esqueceram que tinha que vir para cima de mim. E eu não fui para cima de ninguém, eu vou arrumar briga? Eu não. Aí fica lá as meninas brigando e eu assistindo, né? Deus esconde a gente do tumulto dos iníquos, dos maldosos. Confie, Deus te esconde do perigo dos maldosos. Deus te esconde, Deus te protege. Pode ficar tranquilo, confie em Deus e fortaleça a sua mente. Precisa de mente forte. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta reflexão de hoje tão apropriada, tão adequada, coisa que eu tenho tentado dizer para os meus já há muitos e muitos anos, Senhor. Controlar a mente é controlar o nosso corpo, é controlar as nossas situações. Nós não podemos impedir que a violência chegue, nós não podemos impedir que os problemas cheguem,
nós não podemos impedir, evitar o barulho do mundo, nós não podemos evitar as contrariedades da vida, nós não temos como evitar nada disso. Mas a gente pode, Senhor Deus, ficar forte e vencer essas coisas. Nós podemos, Senhor Deus, fazer o que temos que fazer, mesmo no meio da dificuldade. Dá-nos força, Senhor, fortalece nossa mente, fortalece nosso corpo, fortalece nosso entendimento, ajuda-nos a levantar da cama, respirar fundo, enfrentar o que tem que enfrentar com coragem, com ousadia, lutando para ter uma vida melhor, para que a gente possa sair, às vezes, das circunstâncias difíceis que estamos. Obrigado por tantas bênçãos, cuide dos meus irmãos, que o Senhor os ajude, ó Deus, ajude aqueles que estão em dificuldade, aqueles que estão em luta, em crise, em problemas, que o Senhor possa ajudá-los e eles possam vencer e superar com a tua força, com o teu poder. Cuide de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lembre-se, tudo está na tua mente, tudo. Pensa isso quando você tiver uma situação difícil. Está na minha cabeça, na minha cabeça. Controlo isso, eu controlo o resto. Controlo isso, eu controlo o resto. Deus te abençoe e obrigado, Ju. Tchau, gente.